Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, e escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt. Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas no Público. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador do IPRI, Carlos Gaspar. Estamos a gravar no final da manhã de quinta-feira, dia 28 de março. Há uma semana, um atentado numa sala de espetáculos na cidade de Krasnogorsk, a pouco mais de 25 km do Kremlin, fez mais de 130 mortos. É o maior atentado terrorista na Rússia nos últimos 20 anos. O Daesh confirmou poucas horas depois a autoria do terrível ataque, colocou online imagens que demonstram a sua responsabilidade nesta autêntica carnificina, mas, ainda assim, Vladimir Putin, que demorou largas horas a reagir a esta tragédia, apontou o dedo à Ucrânia, cujos responsáveis foram lestos em afastar qualquer responsabilidade no mesmo. Primeira pergunta que faço à Teresa é: pode este atentado justificar uma nova onda de ataques russos na Ucrânia? Eu creio que sim, embora a Rússia já estivesse a intensificar os ataques, sobretudo de mísseis e de drones às cidades ucranianas nos últimos tempos, e já se previsse uma intensificação desses ataques e da ofensiva da guerra depois da vitória de Putin na farsa eleitoral do outro fim de semana e inclusivamente da mudança de designação da operação militar especial na Ucrânia para a Rússia está em guerra com a Ucrânia. Portanto, já havia aqui uma gradação. Evidentemente que este ataque terrível nos arredores de Moscovo, com um número de baixas civis horrendo e que tem claramente a marca do Daesh, do Estado Islâmico do Khorasan, já está, creio eu, a obrigar Putin a uma fuga para a frente, porque tem em mãos um problema de imagem extremamente complicado, por mais que ele o queira minimizar com uma teoria que está a tentar vender aos russos. Não sei se vai pegar, se não vai pegar, não temos maneira de aferir isso, mas que a nível internacional não pega de certeza, segundo a qual é o Daesh, são os radicais islâmicos, como ele diz na sua comunicação, feita muito tempo depois dos atentados, é bom sublinhar, que é o autor material dos atentados, mas foram apoiados, financiados, inspirados, não só pela Ucrânia, não só por Kiev, mas agora há um acrescento pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. Só para interromper aqui a Teresa, sem querer interromper, mas curiosamente ontem o responsável bielorrusso veio dizer que uma das justificações que o Putin usava era que eles estariam a fugir para a Ucrânia, e o responsável bielorrusso ontem veio dizer que eles estavam de facto a fugir para a Bielorrússia. Ou seja, mesmo esta justificação do Kremlin parece meio capafúrdia. Evidentemente, até o Lukashenko, o seu homem de mão na Bielorrússia, diz que eles estavam a fugir para a Bielorrússia, e dilo publicamente é de facto porque esta teoria paranoica inventada por Putin para justificar uma quebra, uma falha de segurança monumental dos serviços secretos russos
russos não têm, obviamente, pés para andar. Creio, portanto, que ele vai tentar intensificar a guerra na Ucrânia, não é que isso não tivesse já, como eu tentei explicar, nos seus planos, e que isso põe uma pressão acrescida no mundo ocidental, na Europa e nos Estados Unidos, mas sobretudo na Europa, para que de uma vez por todas consigam encontrar maneiras eficazes, rápidas, sustentadas de fornecer à Ucrânia aquilo que ela precisa para enfrentar mais esta ofensiva russa, que vai de certeza continuar e que se vai, na medida das possibilidades da Federação Russa e do exército russo, intensificar-se. Carlos, além desta pergunta, há outra que eu quero fazer. Como é que Putin, e nós todos sabemos o controle de informação que existe na Rússia, mas como é que se justifica perante a população que existe uma concentração de tanta força na Ucrânia e depois, por outro lado, se permite que aconteça um ataque destes ao lado da capital, em que, por exemplo, e como a Teresa escreveu na newsletter dela, a polícia demorou cerca de 1 hora a chegar a esta sala de concertos. E tinham sido avisados. Tinham sido avisados pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido. Publicamente. Exatamente. Tinham sido avisados, e essa pergunta é a pergunta que a maior parte dos russos, sobretudo em Moscou, se faz a si próprio. Quais são as prioridades? A reeleição de Vladimir Putin fica marcada antes e depois da data da votação pela violência. A violência que ele próprio desencadeou quando eliminou candidatos rivais como Prigozhin e quando mandou matar os seus opositores como Navalny, e a violência contra o regime de Putin com o atentado do exército islâmico, com os membros Tajik do exército islâmico. Este atentado não podia ter acontecido. Não podia ter acontecido, e muito menos nesta altura em que, de uma maneira ou de outra, independentemente das eleições na Rússia, como diz a Teresa, serem uma farsa, em todo o caso há, na ordem interna, um novo mandato que começa e que é marcado por este desastre, que além de ser uma catástrofe humana, é um desastre político para Vladimir Putin. O mandato de Vladimir Putin é presidente porque em 1999 invadiu a Chechnya, destruiu os independentistas chechenos e, a seguir, neutralizou as redes terroristas chechenas que atuavam na Rússia. A sua legitimidade é inseparável dessa posição. Ele é o político que restaurou a ordem na Federação Russa. E eis que isso já não é verdade, já não pode ser dito com a mesma convicção e, portanto, a legitimidade fundamental, a legitimidade funcional de Putin foi posta em causa. E foi posta em causa de uma maneira que não é possível de desmentir. Eu suponho que a multiplicação das declarações erráticas, os ucranianos, os islâmicos, ontem era o próprio Ocidente que era o mandante do atentado terrorista, mostram, de facto, a gravidade deste atentado para a posição institucional de Vladimir Putin. O que não lhes tira, de resto, nenhuma gravidade, não lhes retira a sua gravidade. Quando o chefe dos serviços secretos russos vem dizer que os mandantes do atentado terrorista são os ocidentais, isso é uma declaração extremamente grave. Imagina o que seria se, a seguir ao 11 de setembro, o chefe da CIA viesse declarar publicamente que os mandantes do 11 de setembro tinham sido os russos. É uma situação insuportável, é uma acusação insuportável e que só se pode justificar por uma conjuntura em que há um desnorte, uma desorientação que não é propriamente típica
destes meios dos serviços secretos, onde as pessoas são supostas ter a cabeça fria. Putin não tem a cabeça fria, está a responder de uma forma muito errática, e isso em si mesmo é preocupante, independentemente de as suas posições terem ou não terem consequências concretas. E nós vamos já voltar a falar de Putin, só queria, para não perdermos aqui a ligação ao tema, fazer-vos uma pergunta também, que é, pouco depois do ataque, a França elevou para o nível máximo o alerta de segurança na sequência do ataque. Qual é que é o risco que a Europa enfrenta, de facto, na sequência deste ataque? Ou seja, nós vimos que o Daesh nos últimos anos tem estado, no fundo, adormecido no que toca à Europa, porque houve ataques noutras situações. Basta lembrar o que aconteceu quando foi a retirada das forças norte-americanas do Afeganistão. Mas qual é que é o risco que, de facto, a Europa tem neste momento no que toca a um possível ataque do Estado Islâmico? É um risco permanente ao qual nós normalmente na nossa vida cotidiana damos pouca atenção. Basta lembrar que o atentado terrorista reivindicado pelo Daesh em Paris, no Bataclan, que fez quase 200 vítimas mortais, foi em 2015, não foi assim há tanto tempo. É evidente que os serviços secretos europeus e norte-americanos têm uma cooperação muito estreita que lhes permite antecipar e desmantelar muitos atentados. Eu só queria lembrar que há algum tempo um alto responsável da Comissão Europeia dizia-me que se os europeus, a opinião pública europeia, soubesse quantas tentativas de atentados havia na Europa permanentemente, que os serviços secretos europeus não divulgavam, que nós não viveríamos descansados como normalmente vivemos em relação à nossa segurança, que é bastante elevada na Europa. O que aconteceu agora em França é que a França é um dos países, a França, a Bélgica, a própria Alemanha, os Países Baixos, são países muito visados por este extremismo terrorista islâmico, porque têm grandes comunidades muçulmanas a viver nesses países. O governo francês revelou que só no último mês houve 2 tentativas de atentados terroristas em França, que os serviços secretos anteciparam e desmantelaram. Agora a Macron teve a necessidade de revelar essa informação, porque é preciso naturalmente justificar porque é que a França está em alerta máximo e porque é que outros países, como o Reino Unido e outros países, a Alemanha, os Países Baixos também estão. Eu também queria lembrar que não há muito tempo os serviços secretos alemães e neerlandeses e dos Países Baixos desmantelaram, não há muito tempo, o ano passado, desmantelaram atentados perpetrados pelo terrorismo islâmico em Colónia, por exemplo, na Catedral de Colónia, na Alemanha, e outros que se podiam realizar nos Países Baixos, pouco antes da sua concretização. Não sabemos, a opinião pública não sabe, os jornalistas não sabem, qual seria a dimensão desses atentados que foram desmantelados antes de se concretizarem. Não sabemos, até porque os serviços secretos têm muita atenção nas movimentações de eventuais suspeitos do radicalismo islâmico. Não sabemos, portanto, não temos esse dado. Mas que há um perigo permanente de que isso aconteça, e o Daesh, que foi desmantelado pelos Estados Unidos e por uma grande coligação ocidental, quer na Síria, quer no Iraque, há já alguns anos, há uns 10 anos, não desapareceu, fez agora prova de vida em Moscovo, fez muito recentemente, em janeiro, prova de vida no Irão,
quando desencadeou 2 atentados numa cidade iraniana que estava a celebrar a morte, o assassínio de um dos seus principais líderes da Guarda Revolucionária Iraniana. Houve 2 atentados com um número de mortos e de feridos também comparável aos atentados de Moscovo. O Daesh não está inoperacional, ganhou força depois de ter sido desmantelado há 10 anos por uma grande coligação esfiada pelos Estados Unidos, e hoje continua a ser uma realidade, mesmo quando a Europa olha para a Rússia e para a guerra na Ucrânia como a ameaça central à sua segurança e a ameaça mais perigosa à sua segurança. Nós somos adversários na Ucrânia e aliados na luta contra o terrorismo sunita, que atacou, o exército islâmico atacou sucessivamente o Irão, o Paquistão e a Rússia, e aparentemente está a preparar atentados em França, onde se vão realizar os Jogos Olímpicos. A grande coligação que no Iraque e na Síria luta contra o exército islâmico inclui os Estados Unidos, o Irão, a Rússia, a França, a Inglaterra, aliados na luta contra o terrorismo sunita, adversários na Ucrânia. E muito rapidamente, para passarmos para outro tema, na quarta-feira, ou seja, ontem, nós estamos a gravar quinta-feira, Putin disse que não tinha intenções de atacar qualquer país da NATO, ressalvando que não tem a intenção de agredir nem a Polónia, nem os países bálticos ou a Chequia, mas que, por exemplo, se fossem enviados F-16 para a Ucrânia, eles seriam prontamente abatidos. O que é que valem, de facto, estas promessas do presidente russo, quando nós não nos podemos esquecer que no início de fevereiro de 2022 ele também prometeu que não tem intenção de atacar a Ucrânia? Valem isso mesmo, não valem nada. Na véspera da invasão da Ucrânia, Putin dizia que não ia invadir a Ucrânia, os serviços secretos norte-americanos avisavam os aliados da NATO que ele ia atacar a Ucrânia, e os aliados europeus da NATO diziam que era uma posição muito agressiva e belicista de Washington e que de facto ele não ia atacar a Ucrânia. Portanto, depois desta experiência e de mais 2 anos de guerra, eu acho que nenhum responsável político e militar europeu e da NATO acredita nas suas palavras, não são para ser credíveis, vão depender, ele atacará ou ele calculará sobre um eventual ataque a países que são membros da aliança, conforme ganhe ou perca a guerra na Ucrânia. A Ucrânia é, neste momento, o lugar geométrico do nosso futuro e da nossa segurança, e é isso que hoje, creio eu, a maior parte dos líderes europeus entendem e, portanto, não se deixarão levar por este tipo de afirmações de Vladimir Putin, que à segunda-feira ameaça o Ocidente com o recurso a armas nucleares, e à quinta ou à quarta diz que não é a sua intenção atacar nenhum país da NATO. Quanto aos F-16, também houve aí uma grande nuance que vale a pena analisar. Ele referiu-se a 2 tipos de F-16, se eu posso dizer assim. Referiu-se àqueles que sairiam de bases da NATO nos países da NATO para irem atuar em território ucraniano, como se isso fosse pensável. Isso não existe, não vai acontecer. E referiu-se aos F-16, que, por sinal, já deviam estar na mão dos pilotos ucranianos e que só vão chegar os belgas, dinamarqueses, holandeses
são os primeiros que devem chegar à Ucrânia, e ingleses não, que a Inglaterra não tem F-16, tem Tornados, que devem chegar à Ucrânia só no princípio do verão, portanto no mês de junho, já lá deviam estar, tinham sido uma ajuda preciosa à contraofensiva relativamente falhada da Ucrânia, e quando chegarem é para serem pilotados por pilotos ucranianos que neste momento estão naturalmente a ser treinados nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal e noutros países da União Europeia. Regressando à primeira parte da minha resposta, evidentemente que as declarações de Putin neste momento não têm o menor crédito, nem são uma fonte credível de informação para qualquer cargo, qualquer cálculo, qualquer cenário que a NATO tenha em cima da mesa para contrariar a ameaça russa. Mas estava a dizer a verdade. Provavelmente. Acontece aos piores. Também, por vezes, dizer a verdade, e toda a gente sabe que a Rússia de Putin não vai atacar a NATO, porque o resultado desse ataque seria a destruição da Rússia. E embora haja alguns estrategas russos, alguns dos nossos colegas russos, que nos queiram convencer de que Putin enlouqueceu, é um louco, e portanto nós temos que ter todas as cautelas na definição das várias políticas em relação à frente com a Rússia ou em relação à Ucrânia, mais ou menos F-16. É verdade que ele tem a cabeça quente, mas não me parece que seja verdade que ele seja um suicida. Nas atuais circunstâncias, porque quer o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, quer, por exemplo, estão-me a lembrar, o ministro dos Negócios Estrangeiros polaco, Radek Sikorski, já disseram publicamente que uma eventual confronto da NATO com a Rússia, por resultante uma agressão da Rússia a um país da NATO, podia ser considerado numa margem de um referiu 4, outro referiu 5 a 8 anos. Portanto, esse cenário, mesmo que eu concordo contigo, Putin não é louco ao ponto de se envolver neste momento em uma guerra da NATO, esse cenário não deixa de estar em cima da mesa, pelo menos dos estrategos da Aliança Atlântica e de alguns governos europeus. Movendo agora um bocadinho para outras geografias e para outro conflito que, tal como este, parece eternizar-se, ao fim de 6 meses de guerra, depois de várias tentativas de mais de 30 mil mortos, entre eles 13 mil crianças, o Conselho de Segurança aprovou um cessar-fogo imediato em Gaza, com a importante mensagem da abstenção dos Estados Unidos. Eu vou fazer aqui uma pergunta primeiro ao Carlos. Está Netanyahu cada vez mais isolado, Carlos? Certamente, e sobretudo a opinião pública nos Estados Unidos mudou. A maioria dos americanos é crítica em relação à resposta de Israel aos massacres de 6 de outubro passado. Sobretudo, há uma divisão no Partido Democrático, onde a esquerda do Partido Democrático, o lobby negro no Partido Democrático tem mobilizado posições contra Israel de uma forma sem precedentes, e obviamente que o presidente Biden, sobretudo no ano eleitoral, não pode ignorar essa mudança na opinião e, sobretudo, a mudança dentro do próprio Partido Democrático. A questão de Israel e a guerra de Gaza passaram a ser, como a guerra da Ucrânia, um tema da eleição presidencial norte-americana, o que provavelmente não é bom para ninguém, complica as coisas que já são excessivamente complicadas e trágicas, quer no caso da Ucrânia, quer no caso de Gaza. Mas a posição dos Estados Unidos, o pior da posição dos Estados Unidos, é que ela é equívoca, porque
por um lado, abstiveram-se perante uma resolução que é péssima, sobretudo porque não faz a ligação entre a libertação dos reféns e o cessar-fogo em Gaza e, portanto, merece, dos seus próprios termos, o veto dos Estados Unidos. Abstêm-se em Nova Iorque e em Washington o porta-voz do Presidente diz que a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas não é vinculativa, o que é uma novidade do ponto de vista do direito internacional. Não é uma novidade do ponto de vista da política internacional. Israel já violou resoluções de cessar-fogo aprovadas pela União Soviética e pelos Estados Unidos, em conjunto. Essa era precisamente a segunda pergunta que eu ia fazer, ou seja, depois da aprovação do Conselho de Segurança do cessar-fogo, o que é que acontece agora? Israel está obrigado a parar as ações em Gaza, o que é que acontece se não parar? Ou seja, o que é que de facto, que valor é que tem, at the end of the day, a aprovação desta ordem? Está tão obrigado a parar a guerra em Gaza como a Rússia está obrigada a parar a guerra na Ucrânia e por aí fora. Não é nem mais nem menos do que isso. Mas esse é o problema do Conselho de Segurança e das Nações Unidas. O problema de Netanyahu é que deixou de poder contar com um apoio decisivo no Conselho de Segurança do seu principal aliado. E isso significa que, obviamente, que o seu governo está mais isolado do que jamais esteve no meio de uma guerra. Esta ideia das resoluções do Conselho de Segurança que são vinculativas tem um pequeno senão. Quando os países a que se dirigem não as cumprem, como parece ser o caso neste momento do governo israelita, os combates continuam em Gaza, embora a grande questão de Rafah ainda não esteja resolvida. As Nações Unidas podem recorrer a países que estejam disponíveis para isso, para as implantar pela força. A questão que se põe é quem é que neste momento estaria disponível para enfrentar o governo de Israel na guerra de Gaza, para impor pela força esta resolução. Nem os Estados Unidos, nem os países árabes, nem ninguém está neste momento com essa disponibilidade naturalmente, e percebe-se porquê, e portanto ou a pressão americana sobe um degrau, e eu creio que o único degrau que falta subir neste momento na pressão americana sobre o governo Netanyahu é dizer que as munições para os mísseis, para as bombas dos aviões, etc., podem ser cortadas a qualquer momento e, como sabemos, apesar de tudo, o exército israelita não funciona sem o constante apoio militar em armamento dos Estados Unidos. Esse passo ainda não foi dado. Não sabemos se Joe Biden está disposto a dá-lo. Sabemos que há uma enorme pressão de alguns setores do Partido Democrático para que o faça, e sabemos também que mesmo no eleitorado que vota republicano, como o Carlos estava a referir há pouco, é cada vez maior o número de inquiridos nas sondagens que dizem que é preciso pôr termo à guerra de Israel contra Gaza. Evidentemente, esse número é muito maior quando as sondagens são divididas por filiação partidária, é muito maior do lado dos democratas, mas já foi muito maior do lado dos republicanos, e hoje, em média, na última sondagem da Gallup, que saiu ontem, creio eu,
eu, 55% dos americanos dizem que Israel tem de parar a guerra, para 36% que dizem que deve continuar até eliminar o Hamas, para 9% que não tomam opinião. Há aqui, de facto, uma mudança muito significativa na opinião pública que, de alguma maneira, podia dar margem de manobra maior à administração. Só um ponto importante, esta guerra de Netanyahu contra os Estados Unidos, cancelando o envio de uma delegação que Netanyahu tinha prometido enviar à Casa Branca para discutir a questão de Gaza, ignorando os avisos do secretário da Defesa Lloyd Austin de que estratégica e moralmente o Israel não pode atacar Rafah, que é a grande questão que se põe neste momento em termos de poupar vidas humanas nesta guerra terrível. Estas pressões não são vistas, que Netanyahu ignora, também causam profundas divisões dentro de Israel. Basta ver os editoriais de alguns jornais israelitas, mais de centro, ou mais de esquerda, ou mais de direita, que têm sido uma dureza enorme para o primeiro-ministro israelita, acusando de estar a alienar o maior aliado de Israel desde a fundação do Estado de Israel em 1948 e que isso pode ter um custo brutal em termos de futuro para a existência, para a defesa do Estado de Israel. Nós tivemos esta semana a bizarria de ouvir Donald Trump a criticar Netanyahu, por isso, que é uma coisa também impensável há uns meses atrás. Impensável, portanto, Trump está atento ao mudo dos opinião americanos. Pública, não é? Exato, a opinião pública. Porque o mesmo Trump começou a criticar Israel agora, 2 dias ou 3 dias antes, tinha dito que qualquer judeu americano que votasse no Partido Democrata estava a trair o seu próprio país. Portanto, Trump mudou de posição em menos de 24 horas e isso é altamente significativo sobre a evolução da opinião pública norte-americana. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak disse também esta semana que a China é a maior ameaça estatal ao Reino Unido. Londres acusa Pequim de uma série de ciberataques que aconteceram em 2021 e que foram descobertos agora em outubro. O regime chinês conseguiu chegar, por exemplo, aos dados de 40 milhões de eleitores britânicos e, num outro incidente, aceder aos e-mails de 43 deputados e membros da Câmara dos Lordes conhecidos por defenderem políticas mais duras em relação a Pequim. Carlos, como se travam este tipo de guerras não cinéticas? Está o Ocidente preparado para travar Pequim neste tipo de ofensiva? E para retaliar. Porque é isso que acontece todos os dias. Nós todos os dias, aliás, os britânicos são os únicos que publicam uma lista dos ataques cibernéticos. É uma lista que vale a pena seguir para quem tem a cabeça fria e quer saber em que mundo vive. Eles publicam a lista é impressionante. Os Estados Unidos também, por vezes, publicam. Nem os russos, nem os chineses publicam as listas dos contra-ataques americanos e britânicos, e só assim é que nós conseguiríamos ter uma visão de conjunto sobre o que é que se passa. Evidentemente, do ponto de vista da troca de ofensivas cibernéticas, não vale a pena os britânicos irem aos cadernos eleitorais chineses, não tem o mesmo significado num caso e noutro. Talvez valha a pena ir aos e-mails de alguns membros do Comitê Central do Partido Comunista da China. Esperemos que sim, que façam isso. Mas o mais importante é saber garantir quais são os limites, quais são os patamares que têm que ser respeitados nessa guerra cibernética, que é uma constante diária nas relações entre as principais potências. E desse ponto de vista era importante que, não apenas nas relações entre os Estados Unidos e a China, mas nas próprias Nações Unidas, que houvesse a definição daquilo que é o limiar a partir do qual um ataque cibernético pode ser uma razão para desencadear uma guerra. Pode ser um
casus belli. Há um primeiro documento subscrito pelos Estados Unidos e pela China que vai nesse sentido, está depositado, de resto, nas Nações Unidas em Nova Iorque. Vale a pena também fazer um regime de comportamento, definir regras de comportamento, códigos de comportamento, ou pelo menos definir linhas vermelhas no que é que são esses ataques cibernéticos. A novidade aqui é que, até a declaração de Rishi Sunak, e talvez depois continue a ser assim, o principal inimigo oficial da Grã-Bretanha nos seus documentos estratégicos é a Rússia e não a República Popular da China. Portanto, se nós tomarmos à letra a declaração do Primeiro-Ministro, deve haver de seguida uma revisão desses documentos estratégicos. Mesmo os documentos norte-americanos dizem sempre, com a hipocrisia habitual, que o principal inimigo dos Estados Unidos não é um, são dois. É a Rússia e a China. A China diz que não, que o principal inimigo dos Estados Unidos é a China, e tem um método infalível para saber isso, porque conta o número de vezes que a China é referida nos documentos estratégicos e compara com o número de vezes que a Rússia é referida nesses documentos estratégicos. E nessa contabilidade a China ganha sempre, portanto é o inimigo principal. Para lá dos jogos semânticos, é importante ver se vai haver ou não vai haver uma revisão da Estratégia de Segurança Nacional Britânica. Só uma nota muito rápida, numa visita já há algum tempo que eu fiz à NATO em Bruxelas, aquelas visitas para as quais os jornalistas são convidados para terem briefings e etc. E já há muito tempo, há 10 anos, um dos responsáveis militares da Aliança que fez um briefing com os jornalistas convidados dizia nessa altura que a NATO tinha um batalhão de pessoas que diariamente tinham como função, lá na sua sede em Bruxelas, tinham como função contrariar os ataques dos hackers chineses. Portanto, este problema existe há muito tempo, vai continuar, e a novidade aqui é que, como estava a dizer o Carlos, as potências ocidentais, as democracias ocidentais, ainda não sabem bem com que regras se devem cozer. Por exemplo, agora foram os britânicos, os americanos e a Nova Zelândia que em conjunto resolveram denunciar este ataque bastante significativo chinês de 2021. A União Europeia e a França demarcaram-se, alegando que não divulga, ao contrário do Reino Unido, os ataques que sofre. Portanto, há aqui claramente ainda uma falta de clareza estratégica para enfrentar um tipo de guerra que, por exemplo, na Ucrânia, obriga os ucranianos a uma atenção permanente às constantes tentativas de hackers russos para desorganizar os seus serviços, as suas bases de defesa, etc. A grande preocupação do Ocidente é justamente os ataques a infraestruturas vitais para o funcionamento das sociedades e os ataques que possam envolver os sistemas de segurança e defesa. Não só também a segurança das pessoas, porque os sistemas públicos podem ser paralisados. Exato. Os hospitais podem ser paralisados, a eletricidade, a água, o metropolitano. Onde é que está a linha vermelha? Em Bruxelas, a NATO tem um batalhão. No Shantung, o Exército Popular de Libertação tem 100 mil soldados, quadros, que não fazem outra coisa senão guerra cibernética. E para terminar, quando ouvir este episódio já deve conhecer o nome do próximo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal. Espera-se que o Governo apresente o nome ainda durante esta quinta-feira, por volta das 18 horas. Teresa, entre duas guerras sem um fim à vista, com duas eleições importantes internacionais pela frente, as europeias em junho e as dos Estados Unidos em novembro, o que é que se espera que o representante português faça no xadrez internacional?
Bom, espera-se em primeiro lugar que no xadrez europeu, que podemos chamar-lhe política interna ou política externa, conforme quisermos, mas as decisões em Bruxelas e a vida dos nossos parceiros europeus são questões que afetam, que determinam a governação em Portugal de uma maneira muito, muito, muito forte. E isso, por exemplo, não foi levado em conta durante a campanha eleitoral, o que foi uma pena. Nós referimos a isso aqui. O que se espera do próximo Ministro dos Negócios Estrangeiros é que primeiro seja uma pessoa com alguma experiência, para não dizer com bastante experiência, porque não vai ter tempo para aprender como é que funcionam, nem como é que funcionam os mecanismos em Bruxelas, que seria talvez a parte mais simples, com assessores e com a REPER em Bruxelas, mas sobretudo tem de ter uma ideia clara sobre os desafios que a Europa enfrenta neste momento, sobre a alteração radical das suas prioridades políticas por causa da guerra na Ucrânia, por causa da ameaça russa, com uma série de transformações institucionais e financeiras que vão resultar do alargamento, que parece-nos distante, mas que em termos de adaptação é já amanhã. Portanto, convém que seja uma pessoa com grande experiência, que siga e preserve a herança deixada por 8 anos de governo de António Costa, que granjeou não só credibilidade, mas também apreço em Bruxelas, que não destrua esse legado com aquela ideia muito portuguesa, cada vez que muda o governo começa tudo de novo, como se o passado não existisse. Em matéria de política externa isso não pode acontecer de maneira nenhuma, e é verdade que não tem acontecido. Há uma grande consonância, tem havido uma grande consonância entre os dois maiores partidos em matéria de política europeia e política internacional, mas com um primeiro-ministro que não tem qualquer experiência de política europeia e política internacional, mesmo que caiba normalmente aos primeiros ministros em Portugal gerir a política europeia, porque tem lugar no Conselho Europeu, convém um ministro dos Negócios Estrangeiros que saiba exatamente o que tem de fazer a partir do primeiro dia. Carlos, qual é que é sim o primeiro, se tivesse que dizer um objetivo concreto, qual é que seria o principal objetivo que o próximo MENE tem pela frente? O principal objetivo que o próximo Ministro dos Negócios Estrangeiros tem pela frente é defender as prioridades da política externa portuguesa, quer no plano bilateral, quer no plano multilateral. Nos últimos anos, a nossa política externa tem ficado subsumida pela dimensão europeia e transatlântica, e vale a pena tomar iniciativas multilaterais e, sobretudo, bilaterais para demonstrar quais são aqueles interesses que são decisivos para a política externa portuguesa, para lá da NATO, da União Europeia e das Nações Unidas. A política externa portuguesa foi definida há 40 anos por Mário Soares e Jaime Gama, e desde então não tem havido esta preocupação de afirmar claramente o que é que são as prioridades portuguesas na política internacional. A questão da Ucrânia é uma boa altura para Portugal ter uma voz clara e uma voz própria para exprimir a sua posição e os seus interesses, e designadamente para poder sublinhar que a Europa está em guerra e desistir de fazer de conta que a normalidade não foi afetada pela invasão russa da Ucrânia, e tem também que definir autonomamente, isto é, para lá das Nações Unidas, para lá da União Europeia e para lá da Espanha, qual é a sua política externa em relação a Israel, em relação à guerra de Gaza e em relação ao Médio Oriente. São duas coisas que falta fazer. Muito obrigado, e queria também agradecer a quem nos ouviu, aproveitar para desejar uma boa Páscoa, e nós regressamos na próxima semana. Muito obrigado. Boa Páscoa. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.